Chegamos, mais uma semana do Corujão, agora Corujão 15, em clima de Bundesliga, Rafael Oliveira. É isso, um abraço para todo mundo. Bom, eu tinha prometido que uma hora ia largar a parede branca, larguei, então nos últimos vídeos no canal já não temos mais parede branca. E vamos falar sobre Bundesliga. Em primeiro lugar, o convite para a galera se inscrever nos 4 canais, conferir os vídeos nos 4 canais, a playlist está no canal de todo mundo. Os links estão aqui embaixo na descrição, então o pessoal já se inscreve, ativa sininho, comenta. E a gente já pode pedir para o pessoal comentar também, né? Destaques da volta da Bundesliga. E esses destaques podem ser dentro de campo, fora de campo, ausência de torcida, funcionamento de protocolo, comemoração com ou sem abraço. Tem várias coisas que a gente pode falar. Então, eu acho que a gente pode puxar alguns dos temas aqui dentro desse vídeo. Eu tenho um destaque, Alex. Diga, antes de mais nada, bela instante do Rafa, hein? Não ao YouTube moderno. Hashtag parede branca. Que história é essa, pô? O Rafa não é mais youtuber raiz agora, pô. Fez uma reforminha na sala dele, pô. E aí, Léo? E aí, eu não largo meu paredão, não. Meu paredão tá firme e forte aqui, rapaz. Esse aqui é inegociável. E bacana, vamos falar sim, até porque teve bastante destaque técnico, né? Acho que foi melhor do que eu esperava o nível do futebol, mas a gente vai ter tempo para falar com calma. Quer falar o que tem nos outros canais, não? O que tem no Bertozzi pelo Mundo? Vamos lá, a gente vai lembrar, essa é para irritar o nosso querido amigo torcedor. Os piores erros de arbitragens da Champions da história da competição, porque são muitos, são tristes, são lamentáveis, mas precisamos falar sobre eles. E não assiste aí, Hoffman? Jogadores perdidos em ligas alternativas, jogadores conhecidos que estão em ligas mais alternativas pelo mundo, inclusive algumas que estão em atividade. Boa. E no Descamisados nós vamos falar do documentário do momento, o The Last Dance, para falar muito da história do Michael Jordan. É legal pra caramba. Mas aqui no Rafael Oliveira Futebol, bora falar da volta na Bundesliga com a vitória do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund e com grandes destaques, né, Rafa? Pois é, a gente pode puxar isso por vários pontos, né? E aí deixo aberto aqui para vocês irem também puxando cada hora um gancho, porque acho que uma coisa vai emendando na outra. A gente falou na semana passada sobre algumas das curiosidades, das expectativas. Eu cheguei a comentar que a minha grande interrogação era qual seria o estágio físico. E aí, logo de cara, a gente viu um Borussia Dortmund jogando quase que naturalmente, né, para golear o Schalke. Então já foi um ponto importante de partida. Acho que o jogo do Bayern já foi num ritmo um pouco inferior, até em relação à qualidade da atuação, mas com alguns momentos bons também dentro do jogo. Agora, acho que, de uma maneira geral, é inevitável que a atenção fique voltada também para personagens, e aí a gente pode entrar em Haaland, em Lewandowski, mas também atmosfera. O fato dos jogos sem torcida, e aí eu até vou levantar um gancho que hoje eu joguei no Twitter aí, que é... E eu gostei, viu? Eu estava vendo o VT do campeonato sul-coreano, né? Obviamente, em algum momento precisaremos falar sobre ele aqui. E eu estava vendo o jogo, e, olha... confessar um negócio, enquanto eu não parei para pensar, parecia que eu estava vendo um jogo com torcida, com estádio assim, sabe quando o estádio está vazio, uma parte da torcida, mas tem barulho, porque do outro lado das cabines, de repente tem gente ali? Era mais ou menos a minha sensação vendo o jogo do Campeonato Sul-Coreano, a gloriosa K-League. Então, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Para um campeonato que tem tanta atmosfera, um ambiente como um ponto importante, como é o campeonato alemão, taxa de ocupação lá no alto, será que não seria legal uma ideia que poderia parecer exótica, maluca, sem sentido, mas pelo menos para dar alguma vida àquele clima de amistoso de pré-temporada? Então, acho que são alguns dos pontos de partida para vocês, depois eu comento mais. Sim, eu já digo que sim. Mas olha só, ia gerar uma situação bastante diferente também, porque para nós em casa, né, assistindo os jogos, geraria um ambiente melhor. Como você disse, Rafa, eu concordo perfeitamente. A gente teria essa sensação de torcida, uma outra parte do estádio mais vazia, e aí você ouve aquela torcida em algum lugar do estádio. Mas eu imagino que para os jogadores em campo deve ser bem estranho, né? Imagina para o cara estar em campo, arquibancada completa, Signal Iduna Park, né? Completamente vazio, a muralha amarela vazia e aquele barulho do torcedor vindo. Mas, pensando em transmissão, pensando no torcedor que está em casa, eu gosto da ideia, porque realmente fez falta, né? Eu trabalhei em uma das transmissões da ESPN no final de semana
Colônia e Mainz, 2-2, e o que mais me incomodou foi isso. Porque o jogo em si, acho que a gente vai falar sobre essa questão técnica e física, acima de tudo, mas o jogo aconteceu, com falhas, com qualidades, mas o jogo aconteceu, mas incomoda realmente você ouvir tudo que está acontecendo no campo, a bola batendo na arquibancada, né? Então esse ambiente de torcida é o que mais falta, então daria para enganar um pouco com esse áudio ambiente. Sobre a parte física, claramente times em estágios diferentes. Claramente para mim. Todos os times sentiram de alguma maneira, pouquíssimos não fizeram mais do que 3 substituições, pouquíssimos fizeram apenas 3 substituições, quase todos usaram a nova regra da FIFA. Bayern em um ritmo abaixo, Dortmund em um ótimo nível, Leipzig e Freiburg, para mim os dois times com nível físico um pouco abaixo, Colônia e mais, eu tive a clara percepção de que nos últimos 20 minutos ninguém aguentava mais. Tanto é que foi um jogo toma lá da cá o tempo todo. Parecia, em alguns momentos, uma partida realmente de dois times de categorias inferiores, porque era o tempo todo ataque, 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 ataque com espaço. Você via aqueles times espaçados em campo claramente. Fatores que a gente já imaginava que aconteceriam, né? Impossível os times voltarem em boas condições físicas. Mas, antes do retorno da Bundesliga, eu cheguei a conversar com alguns preparadores físicos daqui do Brasil, para entender quais eram as preocupações deles também. E eles me apontaram o lado psicológico e cognitivo do jogo como maiores preocupações, mais até do que o lado físico. E por esse aspecto, a impressão que eu tive é que tudo correu bem, que o jogo aconteceu como um jogo de futebol. Pelo menos essa foi a impressão que passou para mim assistindo daqui de casa. Ô, Léo, como que chama? Você apelidou aquele segundo gol do Mais? Qual foi o apelido que você deu? É o gol do distanciamento social, né? Que o pessoal foi quase a Moisés abrindo o Mar Vermelho ali. Mas ali achei que foi ruindade mesmo, assim, falando sério. Achei que ninguém teve essa preocupação com bola rolando, de não encostar, não chegar. Agora, você vê que, assim, alguns foram mais conscientes da comemoração, outros largaram. Os gols do Hertha, por exemplo, o cara quase deu um beijo no Matheus Cunha ali. Tudo bem que foi um golaço, mas, assim, é isso. Não é questão de punir. Eu acho que é orientar, educar, falar, gente, da próxima, toma cuidado. Todo mundo vai acabar se acostumando, né? Eu até brinquei no Twitter que é positivo que não tem bolinho em volta do árbitro, não pode. E aí, nesse caso, tem que dar cartão mesmo se alguém chegar perto, né? Então a gente chegou a ter revisão de VAR. Tudo bem que imagina, não vem, nem vem, vai tomar amarelo, hein? Então. Aí, tudo bem que na Alemanha já é uma coisa mais educativa mesmo, né? Mas assim, você vê o VAR parado, o juiz na dele, todo mundo na dele, ninguém pressionando, ninguém indo em cima. E a gente teve algumas decisões de VAR, né? Teve o Leipzig e Freiburg, o Leipzig deixou de perder o jogo porque teve um gol anulado nos acréscimos. Imagina em outros cenários o que seria isso, mas tudo bem, a vida seguiu normalmente. E, assim, eu queria trazer para o lado dos destaques individuais, porque chamou muito a atenção. Haaland, Lewandowski, não pelo jogo, o gol foi de pênalti, não foi um jogo espetacular, mas pela marca dos 40 gols pela 5ª temporada seguida. E na segunda-feira, né, quando a gente está gravando aqui, o Kai Havertz, né? 2 gols, tá voando, jogador de 20 anos, mas com um nível absurdo, que certamente vai ser um dos nomes do próximo mercado, ainda que seja um mercado estranho. E no jogo do Dortmund, assim, não foi só Haaland, né? O Julian Brandt jogou muito, né? O Torgan Hazard jogou bem também, mas o Julian Brandt, para mim, dos dois, o que mais se destacou. Rafael Guerreiro, você teve quase todo mundo jogando bem. Mas acho que o legal é discutir, principalmente, eu acho que 3 nomes, né? Haaland, Lewandowski e Havertz como os grandes protagonistas individuais da rodada, né? E com detalhe também, né? Que é a questão das funções, porque acho que alguns dos jogadores que estão se destacando nessa volta são jogadores que mostram uma versatilidade e que também jogam em diferentes posições. O próprio Havertz, né, jogando agora como um falso 9, um pouco mais solto, num outro funcionamento. O Bayer Leverkusen por potencial, por juventude e até por questões táticas, um dos times mais irregulares, mas mais interessantes de acompanhar na Bundesliga. Isso não é de agora. Então a volta acaba reforçando um pouco isso. O Havertz é um dos grandes talentos da Bundesliga já há algum tempo, né? Porque é maluco, né? Ele ainda é muito novo, mas já tem anos que a gente olha para ele com atenção. O Brandt tem crescido muito numa função também diferente, que ele foi se desenvolvendo aos poucos. Quem eu destacaria também, não de agora, mas foi importante de novo, embora não tenha feito gol, Thomas Müller no Bayern.
dessa vez jogando pela direita para o Goretzka jogar centralizado, mas também participando, flutuando da direita para dentro. Hoje ele é um dos principais armadores sem ser um organizador de jogo, porque a organização vem de trás com o Thiago e Kimmich, mas ele é uma das peças mais importantes. E realmente, sobre os atacantes, acho que a Bundesliga volta a ter, né, uma grande disputa de camisas 9, porque a gente viu durante muito tempo Aubameyang e Lewandowski, que era festival de gol para tudo quanto é lado. O Haaland, com 19 anos, tem números assustadores, né, números impressionantes, 41 gols em 34 jogos na temporada até aqui, somando Salzburg e Borussia Dortmund. Aliás, eu postei um vídeo no meu canal, eu parei para rever os 41 gols na temporada para tentar achar alguns padrões, e aí botei alguns frames de lances que mostram algumas semelhanças nos gols, assim, para tentar ver como ele vira essa máquina de gols. E acho que o Haaland é realmente uma das atrações hoje do futebol mundial. E com as atenções do mundo voltadas à Bundesliga, é natural que ele vire cada vez mais o cara da manchete, o cara que rouba a cena. Ele não foi o principal jogador do Borussia Dortmund na goleada no Clássico, mas ele vira de novo a grande manchete. E só para não deixar passar batido, o Hoffman gostou da ideia do som, na Coreia, o importante cara do som tá ligado no jogo. Ele tem que estar esperto. Mas, por exemplo, eu vi o jogo Suwon Blue Wings e o Ulsan Hyundai, que foi o 3-2 de virada. O Ulsan é líder nesse início, tá muito no início, né, só 2 rodadas, mas foi 3-2 para o Ulsan. O sistema de som não é só deixar lá a musiquinha repetindo o tempo inteiro. Acontece um escanteio que os jogadores acharam que foi tiro de meta para o time da casa, a torcida chia. Ele vai lá e dá no arquivo certo. Então vai mudando as reações de acordo com o jogo. Então tem que ser um negócio também. Teve as bonecas infláveis, né? Foi uma gafe lá do Seul, né? Eu tô rindo desde perigoso, o começo pensando nisso. Perigoso. Você viu que o torcedor alemão foi mais ingênuo, tranquilo. O jogo do Colônia, por exemplo, estavam os bichinhos de pelúcia lá na arquibancada, né? Aliás, o bode do Colônia, o Rennes, né, ele foi proibido de entrar no estádio. Desfalque do time, não pôde. Amigo do Rogério Vogel e do Gerd Wenzel, ele não pôde entrar no estádio. Sobre os destaques individuais, vai lá, Alex. Eu só não quero perder a piada, tá, Léo? Eu já falei isso uma vez, mas eu não vou perder a piada. O problema das bonecas infláveis na arquibancada é um só, né? São muitas caras e bocas. Fala, Gustavo. Lamentável. Cenas lamentáveis aqui no Corujão. Vamos falar de futebol de novo, que é melhor. É madrugada mesmo. Sobre os destaques individuais, né? O Rafa trouxe os números totais, né, do Lewandowski e do Haaland, né? 41-40 em gols, mesmo número de jogos dos dois. O Haaland leva vantagem em gols. O Haaland leva vantagem nas assistências também, né? 10-5, considerando, claro, que o Haaland teve metade da temporada em um campeonato inferior. Apesar de boa parte desses gols ter saído também na Champions League, mas Copa da Áustria e Campeonato Austríaco, obviamente, é inferior ao que o Lewandowski joga. Então, esses 40 gols do Lewandowski são realmente impressionantes, assim como essas marcas também obtidas pelo Haaland. Sobre o Havertz, né, dessa boa vitória do Leverkusen, claramente, né, nesse retorno, Bayern e Dortmund são os times que vão brigar pelo título, e eu ainda acreditava que o Leipzig poderia se recuperar, porque o Leipzig, antes da paralisação, vinha muito irregular. Nos 10 jogos antes da paralisação, eram 4 empates, 1 derrota e 5 vitórias, ou 5 empates e 4 vitórias, era mais ou menos isso a sequência do Leipzig antes da paralisação, e tinha se desgarrado dos primeiros colocados. No jogo contra o Freiburg, teve muitas dificuldades de novo, e o Nagelsmann durante a partida, eu até lembrei do Rafa durante o jogo que a gente falou aqui outro dia sobre as questões táticas da Bundesliga, né? O Nagelsmann mexeu no time, mudou, tentou de tudo que ele podia para fazer o Leipzig melhorar no jogo, mas isso não aconteceu. O Leipzig com muitas dificuldades na finalização, na criação das jogadas. E o time precisa reagir rapidamente, senão vai ver a distância, a briga pelo título de Bayern e Dortmund. Inclusive, perdeu a terceira colocação para o Gladbach, e tem o Leverkusen chegando com essa vitória por 4-1 sobre o Werder Bremen. O Leverkusen mostrou que é um time realmente muito agradável de se ver. O Peter Bosz, ele consegue no Leverkusen
Claro que eu não estou falando só por esse jogo, estou falando pela temporada, né? Fazendo o Leverkusen um time que trata bem a bola, gosta de ter a bola, mas é um time que joga também em transição, que pressiona muito seu adversário. Eu até publiquei nessa semana um texto no meu blog de algumas estatísticas avançadas da Bundesliga. E quando você pega a pressão no adversário e as estatísticas que te ajudam a entender a pressão no adversário, o Leverkusen está sempre entre os primeiros colocados, porque é a característica de jogo desse time sob o comando do Peter Bosz, e o Kai Havertz fez uma grande partida mesmo, jogando como falso 9, né? Ele tem porte físico para isso, né? Mas saía o tempo todo da grande área. Ele não foi um centroavante mesmo, foi um falso 9, abrindo espaço, apesar de ter feito 2 gols de cabeça, né? Um numa jogada de lado de campo, a outra bola levantada também. O Dortmund, para vocês, foi o destaque dessa volta? Para mim foi, até pelo nível nível físico mesmo, né? A intensidade no jogo, num derby, às vezes você tem sempre essa preocupação, né? Se o time vai estar na ponta dos cascos, mas a mobilidade, os deslocamentos, as acelerações, né? Você viu vários dos gols com o Haaland saindo da referência, vindo tabelar, o Brandt abrindo, os alas o tempo inteiro espetados. Então o time teve um nível físico realmente impressionante. E tá chegando o super confronto, né? É dia 26, daqui a 2 rodadas. Então a gente vai ter aí um tira-teima que ou vai ser bom pro campeonato ou vai ser um balde de água fria, né? Porque aí assim, a gente tá muito empolgado com a Bundesliga, mas se o Bayern for lá em Dortmund e ganhar, a gente vai começar de novo a olhar pro resto, porque vai ser difícil o Bayern desperdiçar uma vantagem de 7 pontos. Estou considerando que o Bayern vai ganhar do Frankfurt. O Frankfurt foi mal no final de semana e o Bayern tem a sede de vingança pela surra que tomou do Frankfurt lá atrás, né? Então é um jogo bem interessante para a gente observar. Derrubou o Kovac, exatamente. Então, enfim, acho que para o campeonato, né? Desculpa o torcedor do Bayern de Munique, desculpa, Gustavo, mas eu não sou acho que seria melhor o Dortmund ganhar esse jogo para o bem do campeonato. Também acho. Aliás, o jogo vai ser o fim de semana, a rodada sexta, sábado e domingo, e o jogo vai ser na terça-feira, né, Rafa? Em Dortmund. É isso. Aliás, para a gente já avançar no nosso bingo logo de cara, cedo, já tivemos quase tudo preenchido já, né? Liga, já falamos de Red Bull por causa do Haaland, e a gente pode falar do The Athletic, por que não? O Léo até pode falar sobre aquilo que a gente debatava, ele mesmo postou no grupo lá, eu já tinha lido também, e que é bem interessante, sobre as diferentes reações de diferentes áreas envolvidas no que foi a execução do protocolo, né? Então, pensando na organização de área de imprensa, pensando para o profissional de imprensa que trabalhou, nos acessos, nas restrições, na questão de uso das áreas comuns dentro de um estádio de futebol, nos jogadores e a preocupação que existia em relação a como seria o cuidado, o risco que envolvia. Então, isso tudo, às vezes, fica meio em segundo plano, porque a gente pensa no vai testar, não vai testar, é seguro ou não é seguro, então vai lá e joga. E tem tantas outras coisas, né? Porque tem tantas pessoas envolvidas no processo, tá? A matéria é boa também. O Rafael Honigstein, né, que fez a matéria, ele que cobre Bundesliga, ele falou com vários personagens, diretores esportivos, profissionais de imprensa, enfim, jogadores, ele conseguiu conversar com muita gente. E é curioso, né? Tem uma cena da entrevista pós-jogo que é o jogador no campo e os caras com aquele bastãozão, com o microfone à distância, né? Para você poder ouvir o jogador. Então, tudo é muito diferente. Tem se usado muito a expressão que é o novo normal. Eu acho que as coisas vão voltar a um grau de normalidade, mas assim, a gente talvez esteja falando em um resto de 2020 com essas normas. E assim, na Alemanha, a Inglaterra aprovou a volta dos treinos com distanciamento, o que a Alemanha fez no começo de abril. Só para você ter uma noção da distância de tempo entre qual é o patamar de retorno de cada liga. Então, assim, são cenas que a gente vai ter que se acostumar e vai ter que tratar com normalidade. Mas é normal que o primeiro fim de semana tenha sido um choque para todo mundo, né? Aliás, a Premier League, a Premier League então, votou a favor da volta aos treinos a partir desta terça-feira. E na Itália, só... A Itália ainda está discutindo os treinos coletivos porque tem uma questão de quarentena individual ou coletiva no caso de se houver novos casos, né? Mas lá, de qualquer maneira, o governo já se antecipou e falou que jogo, antes de 14 de junho não tem. E é a data que eles estão trabalhando. Eles vão negociar para tentar voltar dia 13, porque a Itália tem 12 rodadas, mais jogos atrasados, né? A Itália está muito para trás. A Itália começou a adiar jogos antes. Então, assim, se a Itália não conseguir voltar na segunda metade de junho, ela provavelmente não vai conseguir terminar o campeonato da maneira com todos os jogos realizados, né? Diga, Gustavo.
E outros campeonatos declararam a temporada encerrada também, né, recentemente. O último foi o Campeonato Escocês com o Celtic, 9 vezes campeão consecutivo. O Rangers ficou com vice-campeonato. A gente chegou a falar bastante disso aqui no canal também, né, sobre Rangers e Celtic. No final das contas, o Celtic ficou com o título, então. Mas só aquele alerta necessário, né? A Bundesliga voltou, o futebol na Alemanha voltou, porque o país está em um momento muito diferente do que nós, brasileiros, por exemplo, estamos no combate à pandemia do coronavírus. Por isso que são situações completamente diferentes. Não dá para comparar. Por isso que pensar em retorno de futebol no Brasil agora é algo absurdo. Na Alemanha, não. Porque o momento é diferente e, acima de tudo, o país, a Alemanha, combate a pandemia de coronavírus com seriedade, com opiniões baseadas na ciência e nada de charlatanismo. E com discussões, debates e ordens únicas. Claro. Uhum. Tá? É isso, acho que é bom deixar muito claro, porque nós temos diferenças aqui em vários estados, cidades, a discussão é muito ampla. Só para voltar a falar essa questão de torcida, acho que é legal, que o Rafa estava falando da Coreia, as imagens são bem legais, áudio acho que é legal, botar lá bonequinhos, ou... também é legal, mas... Bonequinhos, mas enfim. Ou, de repente, cobrir mesmo a arquibancada, pelo menos com o pano de uma cor só, para você não ficar com essa imagem de estádio vazio. Você cobre as cadeiras, nem que seja na muralha amarela, você vai lá e bota lá um pano amarelo só, mas você acha que você consegue fechar um pouco mais esse ambiente. Que assim, dar o ambiente para não mostrar o ambiente vazio, né? Lógico, o que incomodou, eu acho que isso deve ter incomodado vocês também, né? Por exemplo, já no segundo tempo, né? Quando começaram muitas substituições, aquela falta de barulho de torcida, realmente, em alguns momentos, parecia pré-temporada, né? O jogo em si foi bom. Claro que não é a mesma coisa que como se a Bundesliga tivesse parado. Não é que voltou e tá tudo normal em campo. Não é assim. E a gente já fez os destaques necessários. Mas incomodou isso no final, né? Aquele monte de substituição por conta do aumento permitido, barulho nenhum, jogo em alguns momentos muito tempo parado por conta dessas substituições, né? Então ficou um pouco dessa impressão também, né? Eu tô de boa, coisa feia, eu tô de boa, zagueiro do Schalke, ofendeu a vovozinha do Haaland, ouviram isso, mandou ele ir se relacionar com a vozinha dele, e isso não se faz. Então os jogadores têm que tomar muito cuidado com esse tipo de palavreado dentro do campo agora também. Dá para ouvir absolutamente tudo agora, tudo. Mas, de qualquer maneira, só para fechar, todo mundo aprovou a volta, aparentemente. Sim, né? sim. Se tudo ocorrer em segurança e prosseguir assim... Eu acho que o grande ponto, na verdade, para poder botar o selo aí de aprovado, é esperar a sequência dos fatos. Na semana passada, a gente tem, dentro dessa ideia do novo normal, a gente tem um novo alternativo das notícias, né? Como o Heiko Herrlich na semana passada, que ficou fora do jogo do Augsburg, foi comprar pasta de dente, e aí quebrou o isolamento de 7 dias determinado na primeira semana. Eu acho que essa aprovação, e eu acho correto, é bom que se diga, porque a história é bizarra, mas é importante ter rigor, até porque a gente está falando de um recomeço, que precisa ter rigor mesmo. Então parece uma história meio maluca, e é bizarra mesmo, mas é importante que não comece deixa passar e pronto. Porque senão a gente não sabe o que pode acontecer. O próprio Werder anunciou que um jogador teve alguém no círculo próximo que testou positivo e por isso ele ficaria em 2 semanas em quarentena também. Então eu acho que essa aprovação, esse selo de aprovado, ele vai depender dos próximos dias e dos próximos testes. E essa aprovação ou não, ela vai ser semanal. Não dá para a gente virar agora e falar, tá tudo certo, pode continuar e vai até o fim. Porque tudo depende dos resultados. Se começa a surgir um novo foco envolvendo algum jogo realizado, o campeonato vai ter impacto na tabela de novo. Isso tudo é importante a gente ter a ciência. Ou seja, nós vamos voltar semana que vem para falar da Bundesliga de novo, certo? Provavelmente. O problema é acertar o dia, né? Porque dependendo do dia, nós vamos ter o Bayern e Borussia na próxima terça. Mas a gente dá um jeito. É isso, Rafael Oliveira Futebol falando da Bundesliga. Não assiste aí, Hoffmann. Falamos sobre jogadores conhecidos em ligas alternativas e algumas em atividade. E no Bertozzi pelo mundo. Aqueles senhores de preto safados, né? As piores arbitragens da Champions League relembradas lá no nosso canal. E no Descamisados nós vamos falar
do The Last Dance, o documentário de Michael Jordan. É isso, é o Corujão 15 aqui no Rafael Oliveira Futebol.